Olá pessoal, como estão? Paz Mari, paz Regiane, glória a Deus, Webert, Márcia, apóstolo Webert, meu amigo, Salvador, glória a Deus por tua vida, meu irmão. Irmã Rosane, Deus abençoe, graça e paz. Estamos esperando aí o pastor Pedro entrar para a gente começar essa live de hoje, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então aproveita e vai compartilhando aí com o pessoal, dá o aviãozinho aí, para que todos possam estar participando dessa live abençoada. Esperando o pastor Pedro entrar aí. Deixa eu dar uma... A Dai entrou aí, Deus abençoe, Dai. Glória a Deus. Vai ser bênção, bênção demais. Vamos falar sobre evangelho, esse evangelho maravilhoso que tem transformado a vida das pessoas, que é o evangelho da graça. Ó, o pastor Pedro aí, já vou convidá-lo para subir aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, meu querido, glória a Deus. Graça e paz, meu queridão. Graça e paz, meu irmão. Que satisfação estar junto com você nessa live abençoada. Eu tive um problema aqui com a conexão, mas graças a Deus a gente conseguiu entrar aqui. Eu sei que vai ser uma noite de bênçãos para a gente, para o pessoal que está conectado aí. E nós vamos fluir nessa visão que Deus tem colocado no nosso coração aí. A satisfação ter você aqui. Pastor Zé Carlos. Sim. Pastor Zé Carlos, obrigado pelo convite. É uma honra poder participar. Sempre estou acompanhando aí os seus textos, as suas meditações, suas pregações. E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar perto desse homem, né? Mas nós temos recebido, nós temos recebido de Deus também algumas coisas. Verdade. Eu creio que essa live vai ser poderosa para quebrar grilhões, quebrar conceitos errados e o propósito do nosso coração é sempre apresentar Cristo como suficiente em todas as coisas, né? Exatamente, vamos para cima. Isso. E eu glorifico a Deus, também tenho bebido muito daquilo que Deus tem derramado em tua vida, tem me impactado, já acompanho você já há mais ou menos 1 ano e meio. Tenho lido suas postagens nos grupos, no Facebook, e a gente está nesse desafio de propagar essa mensagem do Evangelho da Graça, né? Sabendo que Cristo é o centro de todas as coisas. Eu costumo dizer que uma mensagem, ela pode ser até eloquente, né? Até carregada de energia, mas se ela não tiver a cruz, não é uma mensagem para ser pregada. Precisamos viver realmente uma mensagem que a partir da cruz, porque eu creio que a graça, ela se estabelece a partir do momento em que Jesus fala, tetelestai, está consumado. E eu quero te dar toda a oportunidade de você falar. Eu sei que você tem vivido experiências maravilhosas, sei que você viveu um testemunho agora no hospital, esteve hospitalizado, a gente clamou por tua vida, e para a gente é um prazer, uma alegria ter você vivo, disposto para poder carregar e transmitir essa mensagem. Então eu quero te deixar à vontade para você compartilhar com a gente aí, e os irmãos que puderem fazer perguntas, e vamos aí. Você hoje é o preletor aqui e a gente quer te ouvir em nome de Jesus. Rapaz, não faz isso comigo não, que eu falo demais. Então às vezes você tem que dar uma paradinha aí, senão... Mas só contando um testemunho, pastor José Carlos, como que Deus ele trabalha o tempo todo. Há um propósito que Deus estabelece para cada um. Eu tive um infarto esses dias, né? Acho que quantos dias? Uns 10 dias, não sei, um pouco mais talvez. E quando eu estava lá para ser liberado, né? Na segunda-feira, quando eu estava para ser liberado, entrou uma faxineira lá no quarto, e ela olhou para mim e falou assim, moça, eu posso contar um sonho que eu tive essa noite? Pode, né? Eu estava louco para vir embora já, mas eu posso. E eu percebi pelo linguajar dela que ela era crente, né?
Ela falou assim, é o seguinte, essa noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu entrei no quarto do hospital, e tinha uma pessoa, e Deus mandava falar para ele o seguinte, ó, não é sua hora, volta a trabalhar e pregar o evangelho da graça. Agora, Aleluia. o que me deixou mais surpreso, é porque essa pessoa é uma assembleiana, então a linguagem evangelho da graça para eles não é comum. Então eu falei, tá bom, senhor, eu entendi. Eu estava querendo até ir, mas o pessoal estava orando para mim ficar e Deus ouviu eles. Nós precisamos, né, na verdade, hoje, pastor Pedro, de homens, né, como você, que tem essa revelação do evangelho da graça. A gente sabe que esse é o evangelho perseguido, esse é o evangelho que matou Paulo, né? Matou os apóstolos que viveram essa verdade. E a igreja precisa de homens como você. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja ela é fruto, né, de uma mensagem láudica, uma mensagem que mistura a velha aliança com a nova aliança, né? Então, o que tem se pregado hoje em 98% ou 99% dos púlpitos por aí, esse evangelho láudico, né, que é de Laodiceia, é um evangelho morno, né, e a gente precisa realmente fazer com que a igreja mergulhe no evangelho da graça, e os seus textos, a sua mensagem, a sua pregação, ela tem sido útil, né, para o corpo de Cristo, e nós precisamos de pessoas como você e levantar outros, né, nesse mesmo DNA. Na verdade, né, pastor, eu comecei a ter uma experiência com o Evangelho da Graça. Na verdade, pastor José Carlos, eu nem gosto muito de falar o Evangelho da Graça. Sim. Porque, na verdade, é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. Qualquer outra coisa que não seja a graça de Deus é outro Evangelho. E Paulo diz que é até maldito isso. Né? Exatamente. Então, na verdade, quando nós falamos o Evangelho da Graça, nós estamos centralizando Cristo. O que eu percebo é que, embora a gente venha de uma escola muito boa sobre vida no Espírito, com o pastor Dave, meus mentores, eu posso dizer, Kenneth Reagan, Myles Monroe e tantos homens de Deus aí que eu aprendi muito sobre fé, mas nesses últimos 3 anos, 4 anos, o Senhor tem nos dado uma clareza maior do que a graça de Deus. E aí a gente começa a enxergar a graça não mais só como uma mensagem, mas como uma pessoa, e a pessoa de Cristo. Então, quando a gente começa a falar da simplicidade do Evangelho da Graça, ou do Evangelho, a gente começa a focar Cristo. Automaticamente, o homem sai do centro. E, infelizmente, a religião, ela coloca o homem como centro. O humanismo como centro. E quando nós começamos a pregar a Cristo, quando nós começamos a pregar o Evangelho, eu gosto sempre de citar o que a Bíblia diz, que é dele, por ele e para ele. Ou seja, tudo gira em torno de Cristo. Então a obra da cruz, e quando eu falo obra da cruz, quando eu falo da cruz, não estou falando do madeiro, mas estou falando da obra, né, de crucificação, sepultamento, ressurreição de Cristo e o assentar com Cristo. Quando a gente fala da obra da cruz, a gente precisa fazer essa diferenciação que você, permita-me chamar você de você, o senhor de você, né? Mas a gente precisa fazer essa diferenciação, que é o ponto crucial, do antes da cruz e o depois da cruz, né? Em João 17, Jesus fala algo muito importante. Quando ele está orando, é conhecido como a oração sacerdotal em João 17, mas quando Jesus está orando, ele fala alguma coisa para Deus, para o Pai. Ele diz assim: Pai, eu tenho terminado o trabalho que me destes a fazer. Se ele terminou o trabalho, é por isso que lá na cruz ele gritou consumado, tetelestai. Por quê? Porque ele consumou um trabalho. Mas eu tenho falado, Zé Carlos, que Jesus ele não veio para morrer na cruz. O propósito de Jesus não era a cruz. O propósito de Jesus, para se cumprir o propósito, ele tinha que passar pela cruz. Exatamente. Mas a cruz não é o final. Porque a Bíblia diz que ele veio para dar vida e não para morrer na cruz.
Agora, para nos dar vida, ele precisava ir para a cruz. Agora, é importante a gente entender que quando a gente olha a obra da cruz, nós não podemos só ver ela como uma obra substitutiva, ou seja, Jesus fazendo por nós. Porque se nós vemos Jesus apenas fazendo por nós vamos ser perdoados, mas continuaríamos ainda como pecadores. Mas a obra da cruz, quando eu falo isso, eu literalmente tenho vontade de chorar. Porque a obra da cruz, ela foi muito além do perdão de pecados. Graças a Deus que o sangue de Jesus perdoou os nossos pecados. Pecados passados, presentes e futuros. Até porque todos os nossos pecados naquele tempo eram futuro. Mas ele perdoou todas essas coisas por causa do sangue. Mas ainda assim, isso não era o propósito dele. Porque o propósito dele era trazer vida. E a vida está na ressurreição. Aleluia. Então, Paulo chega a afirmar que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é inútil, é vã. Mas graças a Deus, afirma o apóstolo Paulo, sim, ele ressuscitou e nos ressuscitou juntamente com ele, nos dando vida. Agora, o que eu percebo, pastor, é que a igreja evangélica ou o cristianismo, por ele ter se tornado uma religião, então ele dá mandamentos, ele dá regras. Como você tem que viver, como você tem que se comportar. E tem todo um processo que te prende. Mas quando nós recebemos o Evangelho da Graça, que nos dá vida, eu estou trazendo um estudo toda segunda-feira no meu Facebook, que é sobre vida no Espírito. E agora nós estamos falando, porque Paulo diz o seguinte lá em Gálatas: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se ele está falando que se vivemos e andemos, então é possível viver no Espírito e não andar no Espírito. Senão ele não precisava aconselhar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não é só receber Jesus como Salvador e receber a vida. Nós precisamos saber viver essa vida. Porque ninguém consegue desfrutar da plenitude daquilo que desconhece. Exatamente. A ignorância é o que mais rouba as pessoas de não poder desfrutar a vida de Cristo. Exato. Ou seja, em tudo aquilo que eu sou ignorante, eu não sou competente. E para desfrutar essa vida de Cristo, nós recebemos uma competência do Espírito. Mas essa competência vem por uma consciência, por um saber, né? Por um discernir das coisas. E por isso, falar da graça de Deus, nós vamos precisar falar do nosso poderoso Mestre, o Espírito Santo. E somente Ele pode nos dar a revelação. É Ele que nos dá a revelação. Nós podemos receber informação. Inclusive, eu oro agora mesmo que tudo isso que nós falarmos aqui, as pessoas que nos ouçam, elas não ouçam apenas informação, mas que elas recebam revelação. Porque a revelação está associada à vida, está associada à luz, está associado à clareza. Então, quando nós falamos e as pessoas recebem como luz, como conhecimento revelado, elas se alimentam e são fortalecidas nisso. Quer falar alguma coisa? Senão eu vou tocar no barco, hein? Vou aproveitar aqui esse comentário do apóstolo Webert, que é lá de Salvador. Ele diz aqui que o Evangelho da Graça ele traz igualdade para todos, né? E isso assusta. Realmente a graça, ela nivelou todo mundo, né? Ela nivela todo mundo, o Evangelho da Graça. E realmente assusta um pouco, porque, na verdade, a gente vem de um Evangelho onde tem mandamentos, regras, entende? Onde há imposição, né? E as pessoas são massa de manobra por muitos líderes. E quando a gente vem anunciando a graça de Deus, que é algo que a gente só recebe por revelação, por isso que nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Porque a graça, ela não pode ser ensinada. Lógico que a gente fala, a gente dá a informação da graça, a gente dá a mensagem da graça, a gente prega a graça. Mas se a pessoa não for alcançada por uma revelação que vem do Espírito Santo, ela vai achar que nós estamos pregando uma licenciosidade para pecar. E não é isso. A graça é o poder de Deus que nos liberta do pecado.
E quando você falou da cruz, né, da morte substitutiva de Cristo, a graça ela nos aponta muito para essa morte substitutiva, mas ela também fala de uma morte inclusiva. Então Jesus morreu por mim, mas eu também morri com ele. Aí eu fui batizado, então o corpo do meu pecado foi sepultado, e quando eu levanto daquelas águas, eu saio um novo homem, um homem agora para ser guiado, para ser levado pelo Espírito, andar no Espírito, não somente viver, mas também caminhar. Isso é tremendo. Então esse é o nosso desafio hoje como pregadores da graça, né? A gente, realmente, eu também não gosto muito de usar o termo Evangelho da Graça. Na verdade, o verdadeiro Evangelho é o Evangelho de Jesus, que está centrado na pessoa de Cristo e na revelação do Espírito Santo. Nós temos o desafio de anunciar, porque hoje nós temos dois desafios: continuar pregando para que o perdido seja salvo e também tirar a igreja, né? Anunciar a igreja para que ela saia da Babilônia. É interessante que Jeremias profetiza isso: sai da Babilônia, povo meu, fugir da Babilônia. E Apocalipse também fala fugir da Babilônia, que é sair, né, da religiosidade. Então esse é o nosso desafio como pregadores nesse tempo. Eu acho importante a gente falar sobre essa obra substitutiva da cruz e da obra inclusiva. Por quê? Porque se a gente só vê a obra substitutiva, você pode cair para dois extremos. Ou você cai para a religiosidade, exato, ou você cai para a libertinagem, né? Sim. Se vê na cruz com Cristo, você vai falar que nem o apóstolo Paulo fala: eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, veja bem, quando Paulo fala, e a vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, aí, José Carlos, tirou o poder da religiosidade e tirou o poder da libertinagem. Por quê? Exatamente. Porque você não vive para demonstrar nada e você não vive de qualquer jeito. Você vive a vida de Cristo. Aliás, Ele vive a vida dele em nós. E se nós vivemos, se nós estamos em Cristo, essa vida que nós vamos viver precisa ser coerente com a realidade estabelecida. Exato. Se você vive alinhado, é por isso que Paulo fala: olha, se você vive no Espírito, você precisa andar no Espírito, porque andar no Espírito é uma ação que você tem em ser coerente com a vida que você tem. Então esse negócio, não, agora eu posso... O evangelho, ele é tão libertador que quando Paulo escreve Romanos capítulo 5, falando sobre a justificação pela fé, isso surgiu na igreja. Então o pensamento que, uma vez justificados, então nós podemos viver de qualquer jeito, porque quanto mais a gente pecar, mais a graça vai ser abundante. Mas Paulo fala aí, peraí, tudo bem, Jesus morreu por vocês, só que vocês, no capítulo 6 ele vai falar, só que vocês precisam saber de uma coisa: vocês também morreram com ele. E ele falou: se você morreu por pecado, por que você vai viver no pecado? Se você morreu por ele. Então nós não podemos parar apenas no capítulo 5 de Romanos falando da justificação. Nós precisamos ir para o 6, porque no 6 fala que nós morremos juntamente com ele. Aleluia. Ou seja, nós morremos por quê? Paulo vai falar por que nós morremos. Ele vai falar para que nós vivamos em novidade de vida. Isso é poderoso demais? Poderoso demais. Glória a Deus. Uma vida que agrada a Deus. Eu sempre tenho falado, a gente precisa interpretar isso, porque muitos pregadores da graça têm tirado a responsabilidade que nós temos. Muitos pregadores da graça têm tirado a obediência que existe na graça. Agora, a obediência na graça não é a raiz, é um fruto da nova natureza, mas ela existe na graça. Romanos capítulo 1, Paulo fala da obediência da fé. Ou seja, na fé existe uma obediência, existe uma ação correspondente. Então, nós precisamos sempre enfatizar que nós olhamos para a cruz e vemos Jesus como nosso substituto.
mas nós precisamos também ter uma visão da cruz. Quando Paulo fala, eu estou crucificado com Cristo, ele já não estava vendo a obra substitutiva. E eu aqui acenando, né? Parece que eu estou pregando. Mas quando Paulo fala, eu estou crucificado com Cristo, a visão que ele tem é da cruz. Não é sobre a cruz, mas é da cruz. Ou seja, eu estou incluído nessa crucificação, nessa mortificação, e se eu estou incluído nisso, Paulo vai falar que então ele também estaria incluído na glorificação. Né? Então, o Evangelho da Graça sempre vai focar na obra da cruz, de forma substitutiva e de forma inclusiva. Aquele que não entende a obra inclusiva, porque veja bem, dos pecadores, o diabo tira a consciência do pecado. Exato. Dos justos ou dos salvos, o diabo quer colocar consciência de pecado. Olha como o bicho é sujo, traiçoeiro. É sujo demais. Malandro. É incrível como ele teve êxito nisso, né, em trazer a consciência de pecado para dentro das igrejas. Ele foi ele teve muito sucesso nisso, infelizmente. Sim, e graças a Deus nós vamos proclamar e declarar que as pessoas estão sendo livres dessa consciência de pecado. Quando Jesus fala do Espírito Santo, eu acho muito interessante isso. É bom a gente falar sobre que dos pecadores o diabo tira a consciência do pecado, mas dos justos ele coloca a consciência de pecado. Mas quando Jesus fala do Espírito Santo, e como eu disse, não tem como falar do Evangelho se não falar do Espírito Santo, graças a Deus por ele, né? E pela palavra de Deus. Né? Mas o que o Espírito Santo vem fazer? Primeiro ele fala aqui o seguinte, ele vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora, e é importante dizer que o Espírito Santo não convence de pecados. Uhum. A função do Espírito Santo é convencer do pecado. Sim. É totalmente diferente. Exatamente. Agora veja bem, o pecador, ele convence do pecado. O que é o pecado? Pecado é uma natureza que está associada ao espírito do homem. Uhum. Essa natureza de morte associada ao espírito do homem considera o homem morto. Exato. Agora, o pecador que tem a natureza de pecado, ele convence. Uhum. Por que ele convence? Porque se não crer em Cristo, ele vai viver a morte eterna. Exato. Então o pecador, ainda que não tenha o pecador ele peca de forma inconsciente. E ele não tem peso por causa disso, a não ser que ele seja convencido pelo Espírito. Uma vez convencido do Espírito, o pecador crendo em Cristo é salvo. Mas o segundo papel do Espírito Santo é convencer da justiça. E aí ele está lidando com quem é justo. Por quê? Eu falo para você que o Espírito Santo não convence de pecados. Porque o Espírito Santo não trabalha com o erro, ele trabalha com a verdade. Aleluia. E a verdade é que nós somos justos ainda que pecamos, se você recebeu a Cristo. Então a forma de você tirar o erro não é apontar o erro, é apontar a verdade. Aleluia. Eu falava de você conhecer o engano, não é estudando sobre o engano, é conhecendo a verdade. Exato. A forma de você conhecer sobre as trevas não é estudando as trevas, é conhecendo a luz. Aleluia. A forma de você saber sobre a morte não é estando na morte, é recebendo a vida. Então, o Espírito Santo, quanto aos crentes, quanto aos salvos, ele veio para quê? Para nos... O que ele quer fazer? Nos tirar dessa consciência de pecado e nos colocar numa consciência de justiça. Aleluia. E o Evangelho... E quando... Pastor José Carlos, permita-me dizer, eu costumo repetir isso. Mas
todo pregador, ou toda vez que alguém proclama o Evangelho, prega o Evangelho, não só pastores, mas qualquer pessoa, toda vez que você abre a sua boca para falar do Evangelho, você veste as pessoas com aquilo que você está ministrando. Uau, verdade. É muito importante a gente dizer, porque, sério isso, hein? Veja, nós não somente fomos reconciliados com Deus, como também ser reconciliado fala de receber novamente a paternidade de Deus. Aleluia. Mas quando nós fomos reconciliados com Deus, realiançados em Cristo, Ele nos deu uma missão. Ele nos deu um serviço. E ele fala assim, que fomos reconciliados em Cristo com Deus, mas Ele nos deu a palavra da reconciliação. Aleluia. Toda vez que nós falamos a palavra de reconciliação, nós vestimos as pessoas com reconciliação. Glória a Deus. Isso mesmo. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 3 ou 2 Coríntios 3 que o ministério do Espírito é vida. Mas o ministério que foi escrito nas tábuas de pedra é um ministério de condenação. Da morte. Porque quando eu prego o ministério da lei, os 10 mandamentos, eu sei que isso vai parecer heresia para alguns. Mas quando nós pregamos os 10 mandamentos, nós não estamos ministrando um ministério de vida. Nós não estamos vestindo as pessoas com vida. Quando nós pregamos os 10 mandamentos, nós estamos vestindo as pessoas de condenação. É isso que Paulo fala, que esse era um ministério de condenação. Mas quando nós pregamos Jesus, a graça de Deus, então nós vestimos as com a graça. Glória a Deus. Exatamente. É preciso diferenciar, pastor. Eu gosto muito de falar, tem uma matéria que eu dou um estudo que chama Verdade Presente. Por quê? Porque as pessoas pegam a Bíblia e nós cremos que do começo ao fim, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos nisso. Mas o que nós precisamos diferenciar é que existe uma verdade que é passada e existe uma verdade que é presente. Ou seja, existe uma verdade que é antes da cruz e é uma verdade que é depois da cruz. Exato. E se você quer ser competente nesse tempo, você não pode andar numa verdade passada. Você precisa andar numa verdade presente. João capítulo 1 vai falar que quando Jesus veio, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas lá no versículo, um pouco para frente, ele vai falar que quando ele veio, ele trouxe graça e verdade. Eu gosto muito dessas duas palavras. Porque graça significa favor. Mas eu gosto muito do que significa a palavra verdade. Porque a palavra verdade no original significa realidade. Ou seja, aleluia, o homem vivia em uma realidade antes de Jesus. Mas quando Jesus vem e ele morre na cruz e ressuscita dentre os mortos, ele traz o ser humano para uma nova realidade. Aleluia. É por isso que quando nós morremos com Cristo, ele nos faz nova criação. As coisas antigas passaram, ou seja, o que era antes da cruz ficou para trás, agora nós vamos viver o pós-cruz, que é uma nova realidade. Então eu sempre gosto de enfatizar que
nós precisamos viver a verdade presente. Qual é a verdade presente? A nova aliança. Deus não mudou. As pessoas pensam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não. A Bíblia diz que em Deus não há nem sombra de variação. Mas por que Deus tratava de um jeito e agora Deus trata de outro? É porque, embora o Deus seja o mesmo, as alianças são diferentes. Aleluia. E uma vez mudando a aliança, muda a forma de Deus julgar as coisas. Deus continua o mesmo, mas a aliança é diferente. E nessa aliança, que essa graça, eu gosto de falar que graça é a manifestação do amor de Deus. Graça não é uma mensagem. Graça é Deus em ação a nosso favor. Eu acho isso poderoso. Agora, a gente precisa entender que quando Jesus veio, ele veio para... aliás, quando Cristo veio, ele encarnou porque Deus queria fazer uma aliança, uma nova aliança, uma aliança diferente, porque todas as alianças que Deus havia feito tinham sido quebradas. Então Deus precisava fazer uma aliança, mas essa aliança só poderia ser eterna se as duas partes não quebrassem essa aliança. Então o Cristo encarna, se faz homem, e agora essa aliança é feita entre Deus e Deus. Só que esse Deus chamado Jesus, ele se despojou de si mesmo e ele era homem, humano, como nós, o segundo Adão. Só que ele foi completamente fiel e completamente justo. Então, o sangue de um justo agora poderia fazer uma aliança com Deus eterno, que também é justo. E nessa aliança, eu sempre tenho falado, pastor José Carlos, que a aliança foi entre Deus e Jesus, não foi conosco. Exatamente. Foi entre Deus e Jesus. Agora, por isso que nós precisamos nos ver incluídos em Cristo. Aleluia. Exatamente. Colocados em Cristo. Porque qual é a nossa parte da aliança? Nós não tínhamos nada para oferecer nessa aliança. Então, a aliança que Jesus fez com o Pai, nós apenas recebemos. Ele deu o que ele tinha que dar e nós não tínhamos nada para dar, então nós só recebemos. É nesse por ponto, isso pastor Pedro, que eu queria entrar num comentário. Sim. Quando fala que tudo se refere a Jesus. As partes, né? Deus e Jesus como homem. Então, as duas partes foram fiéis. Deus sempre foi fiel, mas o homem não era fiel, quebrava todas as outras alianças ou dispensações, como disse o apóstolo Herbert aí. Na verdade, precisava então um homem perfeito, que não quebrasse essa aliança e fizesse o sacrifício perfeito, a oferta perfeita, através de um único sacrifício, uma oferta eterna, totalmente perfeita, para não ser apresentado qualquer outro sacrifício. Essa é a diferença do Evangelho, da compreensão do Evangelho da Graça. Porque no Evangelho da Graça, nós não apresentamos mais nenhum tipo de sacrifício. Nós não apresentamos mais nada na nossa carne, no nosso esforço próprio, na nossa justiça própria, para poder agradar a Deus ou para poder atrair qualquer bênção de Deus, para atrair uma manifestação da bênção. Porque o que Jesus fez foi completamente suficiente. Não precisamos apresentar qualquer outro tipo de sacrifício, de oferta, de campanha, de obediência a regimentos, a doutrinas humanas. E até houve uma pergunta aqui de uma moça, a Giane, perguntando o que é sair da Babilônia. Sair da Babilônia é você não ser mais dirigido por regras humanas, por doutrinas humanas, mas você ser conduzido pelo Espírito Santo, sim, se ver em Cristo e entender que aquilo que Cristo fez é o suficiente e será eternamente suficiente. Então, só para dar esse parêntese aí, pode continuar, meu irmão. Glória a Deus. Não, mas é exatamente isso. Tudo tem a ver com Cristo e a suficiência da obra dele, né? Então, toda vez que a gente olha para a cruz,
E aí entra o que eu gosto de sempre lembrar, que a obra da cruz gerou para nós propriedade. Aleluia. A fé, ela não gera propriedade. O que gerou propriedade, ou seja, a herança, foi a obra da cruz. Exatamente. Mas somente pela fé é que nós nos apossamos disso. Então, o evangelho da graça de Deus está disponível. E Paulo, quando escreve a Tito, vai falar que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas nem todos serão salvos, nós sabemos disso. Porque essa predestinação fatalista não é bíblica. Sim. Porém, nós podemos nos apropriar daquilo que Deus nos deu como propriedade por meio da fé. Agora, eu sempre gosto de diferenciar, pastor José Carlos, de fé e crer. Porque as pessoas costumam pensar que é a mesma coisa, mas não é. Porque fé é uma substância gerada pela palavra de Deus. Mas crer é um verbo e crer é uma ação. Exato. Então você precisa ouvir o evangelho, por isso que é importante, quando nós pregamos o evangelho, é importante que preguemos a mensagem correta, sem corrupção. Sim. Exatamente. Por quê? Porque como ouvirão se não há quem pregue? E eu estou falando de uma pregação centralizada na obra da cruz, na obediência de Jesus. Então, como as pessoas se revestirão de salvação se eu prego lei, condenação? Se eu prego comportamento? Se eu prego regras e mandamentos? Sim. Não! A forma de libertar o pecador não é dando a eles uma mordaça, é dando a eles um conhecimento da verdade que é Cristo, ou seja, da nova realidade em Cristo. Aleluia. Exato. Mas você entende que isso é ofensivo para os religiosos? Demais. Por que eles queriam? Vou te falar uma coisa. Eles queriam? Eu estou aqui em Balneário Camboriú, gerando uma igreja, né? Com a ordem, debaixo de uma palavra de Deus, debaixo também de uma autoridade espiritual, gerando a igreja. E a gente tem pregado essa palavra, justamente isso, que nós não pregamos mais regras, comportamentos, nós não pregamos mais as exigências de Deus, porque Jesus cumpriu as exigências. Nós pregamos o que Deus nos deu. Então isso é difícil, e quando a gente prega o que Deus nos deu, o que Deus já fez por nós, porque a Bíblia toda, a antiga aliança inteira, ela vem falando de exigências e de condições para você poder adquirir algo. Aí Jesus veio, e ele cumpriu a condição, cumpriu a exigência, abriu a porta da graça, para que nós pudéssemos agora usufruir da vida abundante que ele trouxe para nós. E quando nós pregamos isso, as pessoas se ofendem, aí gera perseguição. Aí aqui na cidade eu estou sendo conhecido como falso profeta e estou pregando doutrina de demônios, entende? Porque as pessoas não entendem, mas eu não estou pregando a licenciosidade para ninguém pecar, estou, na verdade, pregando aquilo que liberta as pessoas do pecado, pregando essa vida, essa bênção que Deus nos deu na cruz, que é uma nova vida, é um novo ser, uma nova criatura. Então é muito fácil pregar as exigências de Deus, qualquer um pode pregar a exigência de Deus, tá? Você tem de Gênesis até Malaquias, e também alguns trechos, né, de Jesus até vivendo debaixo da lei, falando de algumas exigências. Mas depois da cruz, não existe mais exigências, existe uma nova vida. Porque Deus agora te olha sob a ótica da cruz. Deus, quando olha para mim, olha para você, olha para todos nós que estamos nessa live, ele olha o sacrifício, ele olha o fruto do penoso trabalho de Jesus. Então ele olha para nós, ele já não nos vê, porque Deus, ele tem fé, né? Deus, ele é fé. Eu sempre falo, é até engraçado falar que Deus tem fé, mas Deus tem fé, mais fé em nós do que nós temos nele.
Então, quando ele olha para mim, ele não me vê nos meus erros, nos meus pecados, nas minhas falhas, ele já me vê em Cristo, já me vê como um homem perfeito, já me vê como uma nova criatura, como um filho de Deus, como alguém que manifesta a glória, que manifesta aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Então, se torna uma palavra ofensiva para quem está na religião. Entende? Mas nós não estamos querendo ofender ninguém, nós não queremos atacar ninguém, nós só entendemos algo que veio por revelação na nossa vida, que transformou a nossa própria vida, porque eu nasci também na religião, eu nasci assembleiano, roxo, eu costumo falar que no meu berço tinha uma Bíblia e uma gravata, entende? Tanta doutrina que eu fui criado naquilo, mas aquilo não transformou a minha vida, na verdade aquilo mascarava quem eu era, entende? As doutrinas humanas, as exigências, as regras mascararam José Carlos e escondiam aquilo que precisava ser tratado, aquilo que precisava ser transformado. O dia que a graça de Deus me alcançou, eu me converti de verdade. O dia que a graça me alcançou, fui transformado verdadeiramente. O dia que a graça me alcançou, eu disse não para o pecado, eu disse não para a desobediência, eu disse não para aquilo que era impureza. E aí eu passei a usufruir, na verdade, daquilo que Cristo conquistou para mim. Cristo conquistou para mim santidade, justiça, pureza, prosperidade, cura e por aí vai. Glória a Deus. E como é poderoso isso, pastor José Carlos. Por isso eu volto a dizer que as pessoas precisam conhecer o outro lado do evangelho não contado. Ou seja, a parte do evangelho que não está sendo contado. Por quê? Porque se eu olho a cruz e vejo os meus pecados perdoados, eu sou justificado, porém não transformado. Exato. Porque justificação e transformação ou regeneração é completamente diferente. Eu posso perdoar um assassino, mas para aquela pessoa, eu posso perdoar ela, mas ela vai continuar sendo um assassino. A não ser que essa pessoa morra e nasce de novo. Foi isso que aconteceu conosco. Nós éramos pecadores, então o que a religião fala? A religião fala o seguinte, olha, você foi perdoado, mas agora você tem que se comportar bem. Mas agora você tem um método, você tem uma lei, você tem uma regra, mas o evangelho não é assim. O evangelho é o seguinte, olha, eu te perdoo, mas agora você vai comigo para a cruz, você vai morrer. Por quê? Porque eu quero te dar uma nova vida. Você vai ser uma outra pessoa. Isso é transformação. Aleluia. E é importante dizer, o Zé Carlos, que não existe transformação sem dor. Exatamente. O evangelho é transformador, ou seja, é uma transição de forma pela dor. Sabe qual é a dor? Se você quer uma transformação de fato do pecador, ele precisa ter a dor de morrer com Cristo na cruz. Exatamente. Uau. Isso é processo. Uma vez que ele vai para a cruz com Jesus, e do outro lado da cruz existe a ressurreição dos mortos. E ali ele é ressuscitado. Então, quem entende que não está apenas olhando para a cruz, mas se vê na cruz com Jesus, essa pessoa sabe que o pecado não mais faz parte da vida dela. Que uma vida debaixo da lei, ou seja, de justiça própria, de regras, de mandamentos, de pode, não pode. Eu sempre tenho falado, Zé, desculpa aqui chamar de Zé, mas eu sempre tenho falado o seguinte, que o Espírito Santo, ele não nos conduz para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não ensina a partir do que é certo e errado. O Espírito Santo sempre nos conduz para a árvore da vida. E a árvore da vida trabalha com a verdade. E sempre quando o Espírito Santo ensina, ele fala sobre a verdade. Uma vez que o crente entende essa verdade, que ele está crucificado com Cristo, pecado não faz parte da vida dele mais. Glória a Deus. Verdade. Isso é libertador. Paulo fala três coisas. Que quando nós morremos e ressuscitamos com Cristo, nós somos livres do pecado como natureza.
Isso já, por si só, já é algo extraordinário. Mas ele fala que nós somos livres da lei também, ou seja, da justiça própria, de querer agradar a Deus por obras, de querer fazer por merecer. Nós somos livres do pecado como natureza, nós somos livres da lei. E depois Paulo vai nos ensinar que, uma vez crucificado com Cristo, já não vivo eu. Paulo está falando o seguinte: olha, você está sendo também livre do seu egocentrismo. Aleluia. Eu não sou mais o centro. Eu não vivo a minha vida. É por isso que quando chegaram para Jesus fala para as pessoas, fala assim: olha, eu não vim aqui fazer a minha vontade, não. Eu não vim aqui para comer, beber. Eu vim aqui, ele falou: sabe qual que é a minha bebida? Sabe qual é a minha comida? É fazer a vontade do meu pai. Todo filho, pastor José, todo filho que ama o pai deseja fazer a sua vontade. Aleluia, verdade. E deixa eu colocar uma outra coisa importante aqui. Que muitos pregadores da graça têm falado que não é importante nós amarmos a Deus. Não é importante o quanto nós amamos a Deus. Não, isso não é verdade. É absurdo, é verdade. Sabe por quê? Porque nós sabemos que a fonte do nosso amor não é o nosso amor por Ele. A fonte do nosso amor é saber, como você diz, por experiência, que Ele nos amou primeiro. Aleluia. Agora, todo aquele que vive no Espírito e anda no Espírito, eu descobri uma coisa: quem literalmente anda no Espírito é quem aprendeu a reconhecer o amor de Deus. E porque ele aprendeu a reconhecer, agora ele ama a Deus. O nosso amor para Deus não é a raiz. O nosso amor para Deus é o fruto. O fruto de entendermos o amor dele. Glória a Deus. Preciosidade. Essa é a nossa riqueza. Esse é o nosso saber, né? Receber esse evangelho é um poder transformador para as nossas vidas e para a vida de muitas pessoas, porque nós vemos que as pessoas estão machucadas, é como eu disse. Nós temos hoje 2 grandes desafios, que é continuar pregando a salvação para o pecador e agora ajudar a igreja a sair da religião. Entende? É tirar a igreja desse evangelho láudico, desse evangelho morno, que mistura a lei com a nova aliança, que uma hora anda com Jesus, outra hora anda aliançado com Moisés, e faz aquela salada, e aí coloca um jugo, um peso sobre a vida das pessoas, e as pessoas têm dificuldade de compreenderem o amor de Deus. Porque as pessoas se convertem e ela recebe numa igreja um regimento interno, uma doutrina, uma forma, como você disse, né? Agora você tem que vamos trabalhar o comportamento das pessoas. Não, que nós já morremos. Nós temos que apenas fluir no Espírito, fluir nessa verdade, e isso é maravilhoso. Quero te agradecer, pastor, por essa oportunidade de a gente estar junto aqui, de a gente ver o teu testemunho, beber do teu Espírito, por tudo que Deus tem feito, essa mensagem. E é bom saber que nós temos companheiros como você, pastor Pedro, como o apóstolo Tércio em Campina Grande, o apóstolo Werbert em Salvador, e muitos outros homens que estão vivendo o desafio de pregar a graça. Que muitos homens, como eu posso testemunhar aqui o apóstolo Werbert, que quando conheceu e começou a pregar a vida no Espírito, passou por uma situação de transição na igreja dele, começou a ser criticado, perseguido, e a gente realmente atrai muita perseguição, muitos abandonos, muitas traições, né? A gente acaba enfrentando, assim, muitos reveses por causa desta palavra. Mas nós cremos em algo poderoso que está para acontecer nesta nação, num avivamento que vem. Eu costumo dizer que esse é o avivamento da graça, porque ele não vai mostrar um homem, não vai mostrar um nome, ele vai mostrar Jesus Cristo, a obra consumada de Cristo na cruz, vai derramar o Espírito. Nós vamos mostrar para as pessoas que o Espírito Santo não é um prêmio para aqueles que são totalmente corretos, não, o Espírito Santo é ajuda para aqueles que precisam Aleluia. Serem transformados. Então, quero te agradecer pela oportunidade de estar junto, você ter aceito esse convite, e espero que não fique só nessa vez. Foi bom demais, muito enriquecedor. Vai ficar gravada essa live aí, para as pessoas continuarem bebendo disso, e vamos continuar no nosso desafio, Pedro. Aleluia.
Pastor, eu que agradeço. Quero que você se comprometa comigo nos próximos dias a gente fazer uma live sobre vida no Espírito. Aí vai ser toda sua para você falar à vontade. Amém. Glória a Deus, querido. Mas é um prazer, pastor, e que bom a gente ter um espaço assim para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e apresentar Jesus como suficiente para todas as coisas. Glória. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, meu querido. Obrigado a todos os irmãos aí que participaram dessa live. E até a próxima, em nome de Jesus. Abraço, pastor. Te amo em Cristo. Tamo junto. Até mais.